fica muito óbvio que o rigor ele varia muito conforme quem é o réu, né? E o que o réu significa. Porque esse tipo de relatório, ele não foi apresentado, por exemplo, para a prisão agora domiciliar do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O presidente Jair Bolsonaro tem uma situação de saúde bem mais grave do que o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Quem é o réu e o que ele ainda significa no campo político. Este é o medo do sistema. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. Adolescente de 16 anos que apanhou de piloto Pedro Turra morre em Brasília. É isso mesmo. Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16 anos, morreu na UTI do Hospital Brasília, em Águas Claras, neste sábado. O adolescente estava internado desde 22 de janeiro, quando foi agredido durante uma briga. O advogado da família, Albert Halex, confirmou o óbito. Pedro Arthur Turra Basso, ex-piloto da Fórmula Delta e principal envolvido no caso, está preso preventivamente desde 30 de janeiro. Ele havia sido detido anteriormente, mas conseguiu liberdade provisória após pagar fiança de R$24 mil. A vítima permaneceu em estado crítico na unidade de terapia intensiva com traumatismo craniano e entubada. Os esforços da equipe médica não foram suficientes para recuperar o adolescente das lesões sofridas durante o confronto. Turra foi preso em sua residência enquanto moradores locais manifestavam repúdio. O ex-piloto foi levado à 38ª Delegacia de Polícia de Vicente Pires, onde o caso está sendo investigado. IPF lista doenças de Bolsonaro e fala em risco de morte súbita. Apesar do laudo, o órgão diz que a prisão domiciliar não é necessária. É um absurdo. De acordo com o novo laudo da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem um quadro de multimorbidade, ou seja, tem múltiplas doenças crônicas que aumentam o risco de morte súbita e de complicações graves. O documento apresentado servirá para futuras decisões da execução penal. Michele divulga a carta enviada por Bolsonaro no aniversário de casamento. A mensagem veio à tona nesta sexta-feira por meio das redes sociais, marcando os 18 anos de união do casal. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro divulgou uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro poucos dias depois da prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. O texto expressa sentimentos de saudade e carinho. Bolsonaro se dirige a Michele pelo apelido Mi e demonstra desejo de reencontro. Abre aspas. Oi Mi, obrigado por você existir. Suas mensagens me confortam. Hoje, 28 de novembro, 18 anos juntos. Sou 100% fiel, ligado a você. Dias difíceis, mas com esperança. Ansioso para te ver novamente. Te amo. Fecha aspas. Michele retribuiu a declaração de amor de Bolsonaro em publicação nas redes sociais. Abre aspas. Meu amor, cuidar de você e das nossas filhas é a minha maior missão. Caminhar ao seu lado, proteger, amar e permanecer é a minha escolha diária. Você é e sempre será o meu grande amor. Fecha aspas. A crueldade, a perseguição e a injustiça que estão fazendo com um homem honesto é sem precedentes. Acorda, Brasil. Esse era um laudo, então, que estava sendo aguardado, muito aguardado pela defesa, pelos advogados de Jair Bolsonaro, mas pela Polícia Federal, que constatou ali a existência, de 7 doenças crônicas do ex-presidente, ainda assim, o laudo da perícia da polícia indica que Jair Bolsonaro deve permanecer na Papudinha. Pois é, permanecer na Papudinha significa continuar essa decadência, digamos assim, da rigidez, da saúde do estado dele. Ele está caminhando só 1 quilômetro por dia. Poderia ficar mais confinado ainda, como estava lá na Polícia Federal, com barulho de ar-condicionado. Ou seja, lá era o bode que estava na sala, agora tiraram o bode. Hoje eu conversei com a doutora Raíza Soares, conhecida pelo seu trabalho pela saúde pública, baiana. Ela saiu aqui de Brasília no meio da tarde, voltou para casa, mas ela esteve com Michele Bolsonaro
e levou para ela o resultado de um tratamento de um paciente dela que durante 2 anos teve soluços e curou o soluço, né? Então, agora é uma questão de Michele conversar com o médico para fazer esse mesmo tratamento. E, por acaso, eu conversei também com guardas penitenciários da Papuda, que fica ao lado. É incrível a popularidade de Bolsonaro, não só nos guardas da PM, lá do 19º Batalhão, que é a Papudinha, como os guardas, os policiais penitenciários, a Polícia Penal. Todos eles dizendo, vamos dar o máximo possível de bons tratos, de conforto ao presidente Bolsonaro. Agora, nada disso consola, ele pode estar numa prisão de ouro, uma gaiola de ouro, mas ele foi condenado injustamente por um crime que não cometeu. Essa é a questão. Num momento em que, na Venezuela, como a gente já mostrou aí lá na abertura, né, o irmão da presidente Delcy Rodrigues anunciando, né, uma anistia mútua dos dois lados, a mesma, igualzinha à que foi dada aqui no Brasil em 1979 no governo Figueiredo, para os dois lados, os que prenderam e os que foram presos, né? Todo mundo anistiado, significa paz para o país. A Venezuela está em melhor situação de pacificação nacional que o Brasil. Parece mentira, né, que conseguiram fazer isso. Agora, só eu estava pensando nessa relação mídia tradicional e Supremo durante muito tempo para acabar com Bolsonaro, para levar Bolsonaro por onde ele está. Agora que conseguiram, saíram. E o Supremo ficou surpreendido pela crítica das malfeitorias lá de dentro agora, né, principalmente na relação com o Master. Foi mais ou menos como o Muttley, aquele cachorro do Dick vigarista, né, que acha graça quando o patrão se dá mal. Ou o fradinho do Top lá do Enfio, lá atrás. Né. É assim que a mídia está vendo o Supremo agora. O Supremo deve estar... ficou aquele diabinho, né, que era a mídia, vai em frente, pega o Bolsonaro, vai em frente, não se importa com a Constituição, deixa a Constituição de lado, vai em frente. E agora? Está aí Fachin declarando, reconhecendo que é preciso absoluta fidelidade à Constituição, que é preciso obedecer aos limites. O que ele está dizendo? Que tudo isso, que não houve fidelidade à Constituição, não houve limites, né? Ele próprio reconhece, cada ministro que estabelece o limite. Não, é a Constituição que estabelece os limites dos ministros do Supremo. E agora a mídia tradicional, que percebeu que despencou os seus assinantes, a sua audiência, né, quer se recuperar, volta a fazer jornalismo. O Supremo está surpreso com isso. Ana, e só para trazer, hoje a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou nas redes sociais uma carta que ganhou de Jair Bolsonaro em referência aos 18 anos de casamento. No texto, o Jair Bolsonaro escreveu o seguinte, abre aspas, Oi, Mi, obrigado por você existir. Suas mensagens me confortam. Hoje, 18 anos juntos. Sou 100% fiel ligado a você. Dias difíceis, mas com esperança. Ansioso para te ver novamente. Te amo para sempre. Fecho aspas. Está aí então, Ana, essa mensagem publicada por Michele Bolsonaro, né, do ex-presidente. E ele disse, inclusive, à Polícia Federal que tanto a mulher quanto a filha, a Laura Bolsonaro, são motivos, né, para mantê-lo ali emocionalmente um pouco mais calmo, mais tranquilo diante da situação. Então, Paula, nós temos um Ministério dos Direitos Humanos. O Brasil tem isso, Ministério dos Direitos Humanos. E, no entanto, eu acho que a última coisa que essa pasta coloca em ação é a defesa dos direitos humanos. Só defende os direitos humanos de um lado do espectro político-ideológico. Isso agora é mais claro ainda. E é um relatório, Paula, quando a gente lê, bate até uma certa nostalgia, uma tristeza, porque é um relatório que vem da Polícia Federal e é um relatório que tem um peso político, né? Não é um relatório técnico apenas, é um relatório político da Polícia Federal.
A outrora grande Polícia Federal, ainda tem muita gente boa na Polícia Federal, a gente sabe disso, mas infelizmente a imagem que a Polícia Federal passa hoje é como uma polícia privada do lulopetismo, do ministro Alexandre de Moraes, do Lewandowski, né, quando ministro da Justiça. Então, o peso desse laudo é um peso político e é um laudo completamente assimétrico quando se trata de prisão domiciliar, porque fica muito óbvio que o rigor ele varia muito conforme quem é o réu, né? E o que o réu significa, porque esse tipo de relatório ele não foi apresentado, por exemplo, para a prisão agora domiciliar do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que está em casa com bipolaridade, com comorbidades, né, com doenças, está numa prisão domiciliar. Eu não sou médica, mas o presidente Jair Bolsonaro tem uma situação de saúde bem mais grave do que o ex-presidente Fernando Collor de Mello. O presidente Jair Bolsonaro ele está ainda num período praticamente pós-cirúrgico, ainda se recuperando de uma cirurgia recente. Então, Paula, o Alexandre disse, né, que cada ministro estabelece limites e é assim que a gente se sente no Brasil, infelizmente, sendo que o limite deveria ser a Constituição. E aí, quando tudo converge para o gabinete de um ministro, para a vontade daquele ministro, aí a Justiça deixa de ter a bússola constitucional, né? A Constituição deixa de ser a bússola constitucional e aí passa a ser personalizada. E isso não fortalece de jeito nenhum a decisão do ministro Alexandre de Moraes ou a sua suposta força, mas faz o oposto, né? Fragiliza a sua legitimidade e é isso que nós estamos vendo. Quem é o réu e o que ele ainda significa no campo político. Este é o medo do sistema. Eu tô falando do quadro de saúde de Bolsonaro, foram relatadas ali 7 doenças crônicas. Eu vou trazer aqui para nossa audiência: hipertensão arterial sistêmica, apneia obstrutiva do sono grave, obesidade clínica, aterosclerose sistêmica, doença do refluxo gastroesofágico, queratose actínica, que seriam lesões na pele, e aderências intraabdominais. Foram essas as doenças relatadas aí por esse laudo, por esse relatório da Polícia Federal. E tem um outro ponto que chama atenção e que deve preocupar muito Bolsonaro, os familiares, os advogados, é que o laudo chamou atenção para o risco de queda. E aí eles precisam de mais investigação para entender quais são as hipóteses diagnósticas aí desse possível risco de queda que ele já teve. A gente lembra, Sim. No mês passado, ele caiu, chegou a bater a cabeça, teve ali um traumatismo craniano de forma leve, foi encaminhado ao hospital, mas essa realmente é uma preocupação que foi incluída no relatório, mas ainda assim a PF entende que Bolsonaro deve permanecer onde está. Depois de fazer um laudo atestando todas essas doenças, óbvio, eu não sou médico, mas a lógica nos ensina que, diante de uma série de doenças como essa, a prevenção, até porque trata-se de um paciente idoso também. Eu não estou falando de um jovem de 20 anos em que, obviamente, o vigor físico pode compensar uma série de coisas. Ainda assim, com todas essas comorbidades, naturalmente, o atendimento deveria ser muito mais rápido e melhor. E é óbvio que uma cadeia não tem isso, por mais que seja papudinha, enfim, com atenção maior por parte ali dos carcereiros ou da Polícia Militar, que é exatamente quem trabalha naquela região do Distrito Federal, como mencionou o Alexandre, mas a questão é óbvio que nós temos uma condição muito clara aqui de que uma visão humanitária deve prevalecer. Uma visão, e aí a prisão humanitária, além do que se trata de uma prisão abusiva, arbitrária, completamente baseada num julgamento que jamais deveria ter existido. Imagina o presidente, em algum momento lá que ele está, ele lembra o porquê que ele está lá, e ele lembra de todo o processo, do abuso do processo, do foro inadequado, da forma como a própria defesa dele não teve acesso a poder, obviamente, se defender
Lembro da história do data dumping, aquele monte de documento que chegou em cima da hora e não puderam ler, sequer ler, para poder usar na defesa. Eu ainda vou me dirigir aqui aos advogados do presidente Bolsonaro. A estratégia de mandar cartas, esperar, fazer outra petição para o ministro não está resolvendo o problema. Não é hora de dar entrevistas mais, digamos, presentes, claras, objetivas, diretas, de tornar o que está acontecendo público. Nós estamos falando aqui de um tratamento de um ex-presidente sob cárcere privado sem as condições para ele, que tem comorbidades claríssimas atestadas pela Polícia Federal. É desumano. Nós estamos falando de desumanidade. E, de novo, eu há pouco falei que o Supremo Tribunal Federal era fonte de segurança jurídica e agora também eu posso dizer é fonte de desumanidade, porque ninguém conseguiu perceber a gravidade do caso, levando-se em conta que eu tenho uma série de outros ex-presidentes ou autoridades que também receberam um atendimento, digamos, mais humanitário e foram cumprir a pena, em que pese nos outros casos julgamento justo, nesse caso injusto, mas domiciliar. Do que nós estamos falando? Augusto, também quero te ouvir sobre essa perícia, né, esse laudo, relatório da Polícia Federal aí que, no entendimento deles, Bolsonaro deve permanecer. Agora, claro, a gente lembra que esse relatório vai ser anexado nos autos para a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas tudo indica aí que fica mais longe, né? Ele é o chefe da junta médica também. Também, ele entende faz de conta que entende de medicina. Eu vou repetir o paralelo aí que é inevitável. Pensem no autor do atentado, que vida leva, e pensa na vítima, que está submetida a condições bem piores que as do Adélio Bispo e que não cometeu crime nenhum. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. De novo, vou repetir até que o Brasil volte ao normal. Quem não cometeu crime está preso nessas condições. O autor de um atentado que por pouco, muito pouco, não matou o candidato à presidência da República, esse aí é tratado como uma coisa doce, né? Desde o dia do atentado. Não investiga, continua investigando tudo sobre o Bolsonaro, apesar da condenação. Sobre o Adélio, o inquérito parou rapidinho, não investigaram nada, há vários mistérios a resolver, mas deixa ele descansar, porque ele está cansado daquele dia, ainda. Sim.